nós temos que ser pacientes na casa de Deus, né? Porque se algum irmão fizer alguma coisa que não está nos agradando, a gente temos que orar a Deus e pedir para Deus sabedoria para lidar com essa pessoa, ter paciência com ela. Amém. Glória. Aleluia. Quem é o... Cadê o sol? Difícil. O dengoso. Nossa. Prefiro nem comentar então. Manhoso. Prefiro nem comentar então. Atributos aí pra mim. É o importante, né? Uma foto do sapato. Nem precisa, já vai sobressair na O foto. ponto que fala, então, por isso que tirar estão falando de sorriso você, só né? de sapato, né? O importante é que estão falando de É, o você. importante é estar. Fale bem ou fale mal, o importante é que fale de mim, né? A dificuldade dele tá com a Bíblia na mulher. Bom, eu vou falar. Amém, Jesus. Não quero tomar muito tempo e, como foi me dado o tema, benignidade. E eu estava lendo na Bíblia da Mulher a respeito sobre benignidade. E aqui é interessante que o autor ele coloca pra gente e ele fala assim que no original, no hebraico e no grego, a benignidade ela precisa de emoção e ação. E tem sido difícil. No começo da carta, quando Paulo ele fala no capítulo 3 do seu livro, de Colossenses, ele começa falando que nós temos que se ressuscitar em Cristo, porque nós estamos guardados em Cristo. E às vezes tem algumas coisas no meio evangélico, em qualquer meio, em qualquer lugar que nós estejamos, é complicado porque em todo momento falta alguma coisa em nossas vidas. Só que tem uma diferença quando nós estamos na presença de Deus, quando estamos juntos com as pessoas que estão prontas a servir a Deus e com as pessoas que estão no mundo. Algumas pessoas, elas olham e vê algumas diferenças em nossas vidas. E Paulo, ele expõe isso, que os frutos do Espírito têm que ser visíveis em nossas vidas. E o fruto da benignidade, ele tem que ser visível em nossas vidas. Mesmo quando estejamos com as pessoas cristãs ou quando estejamos com as pessoas que são do mundo. A benignidade, quando eu olhei e falei emoção, o que significa uma emoção e ação? Às vezes, nós estamos parados em momentos, em circunstâncias, que nos falta emoção, nos falta aquele gozo, aquele desejo de estar junto, de compartilhar. E quando somos benignos, temos que ter aquela comunhão, aquela emoção, e claramente ter ação também. Porque a ação, quando nós damos o primeiro passo, quero citar um exemplo meu mesmo, hoje mesmo, foi do céu que aconteceu, para não ter chegado até aqui. Foi do céu. E eu tive uma ação, eu dei um passo, eu falei, não Deus, eu vou lá, eu vou, com todas as coisas, talvez todo mundo brinque e fale, mas o que é isso? Mas só Deus sabe como que é a luta, a dificuldade, o que cada um tem. Na verdade, eu peguei meu tema ali no carro e também não estudei muito sobre ele e é isso que eu tenho para falar, entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Usou bem investimento. Mateus? 18, 23. A fome tá me apertando, então tô surda. Deus é o segundo livro da Bíblia. Não, do Novo Testamento. O Novo Testamento. Pastor, olha, ele falou que vai pro monte, tá? Já convenceu, já convenceu, já vou lá.
eu peguei esse negócio, entendeu? Vou que eu não vou conseguir dormir no monte, tá? Se dormir lá enrolar lá debaixo, você vai buscar, viu? Pode comparar que há um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando em que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida esse ele pagasse. Então aquele servo, gostando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou outros conservos que lhe deviam 100 dinheiros, e, lançando a mão dele, sufocavam-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo uma dos seus servos perdoa-te todas igualmente ter compaixão dos teus companheiros, como eu também tive misericórdia de ti. Indignando o teu Senhor, entregou atormentadores até que pagasse tudo devido. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se teu coração não perdoareis a cada um do seu irmão. Então está aqui falando de um homem que devia talentos para o seu servo, mas ele não pagou e o servo o homem perdoou ele, falando: assim também como nós também podemos, algumas pessoas fazem coisas erradas contra nós, falam que é contra a gente, mas a gente tem que perdoar, porque se a gente tiver amargura no nosso coração, nós não teremos o reino do céu. Então, que nem Jesus, Deus deu seu Filho primogênito para nós, É a Bíblia? É uma sete. Estava de nada aqui. Na cabeça. É? é o quê? Hebreus 11. Ah, dá fé, né? Glória a Deus. Tenha fé, irmão. Pode ir perto que senão não vai ouvir a voz dele. Pode me cá, filho. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se porque ela é antiga alcançar o cristianismo.
fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho, o qual era justo, dando Deus testemunho dos seus pais. E por ela, depois de morto ainda pela fé, e não sendo trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladará, isso como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Se nós não tivermos fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Se nós não tiver fé, Na Bíblia que eu sou próxima. É só 10 minutos. Misericórdia. 5 minutos, Eu não Samara. vou falar muito. Eu não vou falar muito. Arden, você também falou muito da minha história. É claro que como uma boa aluna, né? Eu fiz minha colinha. Bom. Faz um livro inteiro. Hã? É colinha, só um livro todo. Ela colou na enciclopédia. Não, vigia. É que você não viu o da Raquel. Misericórdia já, então não vou nem falar. Viu o da Raquel. Bom, mansidão, preciso de um pouquinho dela ainda. Verdade, fala a Deus. Fala Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Tiago 3. Nossa, aqui tá cheio de bosta. Tá cheirando. Tiago 3, versículo 13 ao 18, tá? 13. Depois de Tiago Deus. 3:13. É lindo. É lá no final da Bíblia. O tema é mansidão, só que o título aqui no livro é a sabedoria que vem do alto. Pai, eu preciso. Vou lendo, tá bom? 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo bom trato, as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tens trabalho, inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito maquinoso, aí há a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, e sem parcialidade e hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Bom, na verdade, eu não me foquei muito nesse. Aí levantou só para ouvir, Jesus, misericórdia. Na verdade, eu não me basei muito no texto, que embora nós podemos analisar, ver que já foi muito falado muitas palavras bonitas, fortes no nosso coração. Sei tudo que tudo que vem da obra do homem, tudo que é desejo carnal, tudo que vem do nosso, que vem do ser humano, né? Que nós seres humanos já carregamos algumas emoções, a qual que nós deixamos prevalecer na nossa carne. E a sabedoria que vem do alto, segundo os meus entendimentos, ela não é aquela sabedoria a qual nós somos arrogantes, a qual nós queremos tratar tudo do nosso modo, do nosso ver. E sim, ela é tratada pela intensidade de Deus. Ela é tratada pela
diria que é um pouco da Sara, né? Que ela é delicada, que nem minha mãe. Pra nós, Às vezes a era pra delicadeza, né? Conheceu a Sara. Não, a delicadeza às vezes não está só nas nossas atitudes, está no que nós fazemos para Deus. A delicadeza em si, ela é um pouco abrangente em algumas questões, em outras ela é mais centrada. Que nem quando você pega por exemplo, pegar um primeiro congresso das irmãs, que a Eliane fez aquele livrinho das irmãs com folha de papel vegetal, aquilo lá a gente pode verificar a delicadeza que ela fez. Para aquilo lá eu preciso ter um pouquinho de paciência, que a qual eu acho que eu ainda não tenho muita, né? Mas tudo bem, eu chego lá. Então, voltando para a área espiritual, a delicadeza é no que nós fazemos para Deus. Se somos delicados com as coisas de Deus, se nós somos observadores das coisas do que Deus ele tenha para colocar no nosso caminho. Porque não adianta nós queremos fazer tudo para Deus e nós não temos a sensibilidade de analisar as coisas de um ângulo diferente e verificar que até mesmo nas nossas atitudes nós temos que verificar se Deus ele está nos direcionando no caminho certo, se Deus está nos guiando no caminho certo, porque com isso Deus ele já vai trazer os frutos, Deus já vai fazer se mostrar os frutos do Espírito, e nós vamos conseguir perseverar, nós vamos conseguir saber esperar no Senhor, que acho que a maior dificuldade do crente hoje em si é a ansiedade e a pressa de resolver as coisas rápido. Eu estava comentando com a irmã Kelly ontem que eu tenho um sério problema de sofrer antecipadamente. Quer dizer, eu primeiro me mato antes do problema acontecer. E eu espero um dia que Deus ele me ajude nessa fraqueza minha, fraqueza que eu já herdei da terra, fraqueza que o ser humano ele tem. Todos nós temos diversas fraquezas em si, e eu creio que Deus ele vai trabalhar nessa minha fraqueza, porque o homem ele é focado em tantas coisas, focado no serviço, focado na escola, muitas das vezes nós esquecemos de focar aquilo que Deus ele quer nas nossas vidas. Também, só um segundo, como o título ele diz, a sabedoria que vem do alto, eu peguei também no dicionário, dicionário da Bíblia, tá, gente? O significado de sabedoria, que ela é moderada, cheia de misericórdia, de bons frutos, e sempre, da Bíblia, isso daqui foi da Bíblia, e sem parcialidade, porque a sabedoria em si, ela não vou poder expressar, eu sei o que eu quero falar, mas eu tenho problema de expressar. Assim, a sabedoria, ela não consiste só no que nós sabemos, e sim no modo que Deus ele tenha trabalhado nas nossas vidas. Se nós permitirmos que o Senhor ele trabalhe, entregarmos nas mãos do Senhor, às vezes por uma certa atitude nossa, por um certo comportamento nosso, nós já temos alguns conhecimentos de sábios, que é esperar com fé, ter a paciência de Jó, que eu acho que é uma das coisas que muitos crentes precisam, inclusive eu, né? Eu sou meio estourada, mas Jesus ele sabe por que eu sou assim, acho que é do meu dia a dia, mas assim, o foco do Senhor nas nossas vidas não é somente os frutos do Senhor, não é somente só nós temos os frutos, nós carregarmos os frutos, nós vivenciarmos os frutos do Espírito Santo, que a maior sabedoria nossa, muitas das vezes, é buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa, que a sabedoria ela não vem do nada, e sim se nós buscarmos, e sim se nós desejarmos buscar mais a presença de Deus. Eu preparei alguns versículos, um que é em Sofonias 2:3. Céu. Fala, Deus. Glória. Já tem 10 minutos. E aqui Sofonias 2:3, que diz assim: buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, e pontes da obra do juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia a dia na ira do Senhor. Quer dizer, o Senhor ele pede para a gente buscar Ele, independente de qualquer coisa. E nós devemos buscar dele a sua justiça, a sua mansidão, todos os dons a qual Ele nos colocou no nosso caminho, na nossa vida. Eu também vou ler também 1 Coríntios. Só conferir. Meu Deus. 3:3. Já tá terminando.
ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e nem andais segundo os homens. Quer dizer, segundo Coríntios aqui, nesse capítulo, ele já diz, nós somos carnais. Muitas das vezes nós só buscamos coisas carnais e esquecemos das coisas espirituais, a qual o Senhor, eu creio que hoje nós estamos buscando as obras espirituais, as coisas espirituais, os frutos do Espírito, a sabedoria que vem do alto, todos os dons a qual o Senhor ele tem falado, hoje, eu só queria fazer uma colocação aqui, só porque essa Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí está o porquê da sabedoria que veio do alto. Então nós temos que aprender de Jesus, porque ele é sabedor de todas as coisas, ele é dono de tudo, todo o poder, todo o domínio e autoridade está nas suas mãos. Ele se sobressai diante do maior que existe. Então ele é maior do que todos. Então por isso que nós temos que aprender dele, porque temos que ser pessoas moderadas, pessoas equilibradas, pessoas que saibam ouvir, porque a própria palavra do Senhor fala que nós temos que estar prontos para ouvir, tardio para falar. Então a pessoa que é mansa, ela tem essa atenção, ela obedece, ela está aprendendo, ela tem mais prazer em aprender do Senhor. Então, que nós possamos dedicar nisso e aprender de Deus, saber ouvir a palavra do Senhor, saber o momento certo de nos posicionar. Certo? Vocês estão aprendendo você ainda. Tito. Velho ou tá no novo? Novo, né? Misericórdia, Jesus. A Sara achou aí, tá difícil. Aqui, achei. Mais o Gente, eu achei. Ah, não. menos favorito é depois de te matar. Ó, Não, já deixei lá todo mundo já. Já deixei lá, já fiz forte aí. E o que eu falei? Achei, sabe? Vou aprender do que sacar, né? Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a serem moderados. Em tudo está bom por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que sejam Ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Bom, aqui Paulo está escrevendo a igreja de Tito e ele está na igreja, tinha pessoas de diversas idades e ele estava falando que os mais velhos na igreja deviam ser exemplos para os mais novos. E o versículo chave aqui é o 6, que exorta semelhantemente os mancebos que sejam
moderados. A gente deve ser moderados, simples assim. E a temperança isso que exorta semelhantemente os mancebos que sejam moderados era uma coisa muito importante, porque na Grécia Antiga os pais, eles não tinham assim um papel de educadores, mas só funcional. E hoje está acontecendo mais ou menos a mesma coisa, porque muitos jovens estão sendo criados só com mãe, sem os pais ali para educar, para exortar. E aí tem que ter na igreja os bons exemplos para poder ensinar os jovens a como ser boas pessoas diante de Deus. Bom, a temperança, ela vem do grego e significa autocontrole, domínio próprio. E virtude de quem modera paixões e apetites. A temperança é o mais difícil dos espíritos, porque a temperança é uma luta. É a luta da nossa carne contra o espírito. A nossa carne é as emoções não é boa conselheira. A gente tem que ter a temperança, que é o domínio próprio, o controle de nós mesmos, para não agirmos segundo as emoções e estarmos longe de Deus. A gente tem que agir segundo as vontades de Deus e não as nossas. E porque uma pessoa que ela não tem o autocontrole, ela vive tendo atitudes precipitadas e fazendo coisas que é contrária à vontade de Deus e tendo terríveis consequências. Então a gente tem que ser temperado. É uma coisa muito difícil, mas não é impossível. Se a gente se entregar ao Espírito Santo, deixar Deus agir em nossas vidas, nós vamos conseguir esse autocontrole, vamos conseguir ser moderado em tudo. E a temperança, ela se adquire com amadurecimento. E o amadurecimento, ele não depende do tempo que a gente está na igreja, mas sim das experiências que nós tivemos com Deus. Quanto mais maduros nós formos, mais autocontrole vamos ter, mais não vamos deixar dominar pelas emoções e sim conforme o entendimento. E uma coisa muito interessante é que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Podia dizer que, sei lá, talvez Cristo fosse o coração, mas não. Por que não falou que Cristo é o coração? Porque do coração vem as emoções, nasce o pecado e as coisas que não agradam a Deus. E se Cristo é a cabeça, na cabeça está o entendimento, está o cérebro, que é onde a gente pensa. E nós devemos ser guiados pelo entendimento e não pelas emoções. E se Cristo, ele é a cabeça, nós devemos ser guiados por Cristo e não por nós mesmos. Nossa! Rapaz! É do grego. Alguém ainda quer falar? O grego do hebraico, do latim, do aramaico. Descobrimos uma pregadora. A palestrante, filha da irmã Kelly, cadê minha mãe? Mãe, puxou a senhora Sara aqui, ó! Acabou de falar que Marquinhos Gomes, a Deus bendito. Amém, hoje ele tá rouco. Eu sou de salmos primeiros.
felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, será como a árvore plantada junto ao ribeiro d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas caem, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na condenação. O ímpio do justo na face do a trajetória de Ló. No começo morava com sua família na terra de Ur dos Caldeus. E seu pai morreu, aí ele saiu de sua casa de Abraão, começou a prosperar. A família que havia não importava mais com ele. E se separar. Chébria! Justiça. Esperança.